Olá, eu sou a Vivian Freitas, terapeuta transpessoal, e hoje eu vou te explicar resumidamente do que se trata a abordagem transpessoal. Muitas pessoas não conhecem as principais abordagens da psicologia. Algumas até fazem terapia por muitos anos sem saber exatamente qual a abordagem que o seu psicólogo ou terapeuta trabalha com ela. Por isso, inicialmente, eu quero te explicar como que funciona a psicologia transpessoal, que é uma das principais abordagens da psicologia, considerada a quarta força da psicologia. Inicialmente, a psicologia começou com a abordagem comportamental, também conhecida como behaviorista, porque era uma época em que era muito materialista, as pessoas eram muito mecanicistas, via tudo de forma mecânica. Então, para elas, só o que existia era aquilo que podia ser comprovado em um laboratório. Se você conseguisse comprovar dentro de um laboratório, então aquilo era considerado ciência. Se não, era misticismo. Então, a psicologia comportamental trabalha com estímulos e respostas. Eles trabalham muito com ratinhos em laboratório, cachorro. Um dos principais fundadores do behaviorismo trabalhava com cachorro, dando estímulos para ver o quanto ele salivava, com crianças também, com reforços positivos, reforço negativo, punição, e assim, e aí estudando o comportamento. Você dava um tipo de estímulo e era esse tipo de comportamento. Se isso acontecesse muitas vezes, poderia se considerar que aquilo era uma verdade da ciência. Bom, como esse vídeo não tem a pretensão de explicar profundamente nenhuma das abordagens, resumidamente, a comportamental cognitiva se trata de estudos de reforços, de estímulos e resposta. Posteriormente, apareceu a segunda força da psicologia com Freud, a psicanálise. Já na psicanálise, Freud trouxe a inovação de mostrar que o comportamento não vem apenas de reforços externos, mas muito do nosso comportamento se dá pelo nosso inconsciente. E aí é que tá. Como comprovar o inconsciente no laboratório? Muito difícil. O Freud ele encontrou muita rejeição no início da sua teoria. Muitos dos seus colegas médicos riam dele, né? Considerava aquilo uma bobagem. Como que você vai comprovar o inconsciente? Mas o Freud desenvolveu várias técnicas através de associação de palavras, de atos falhos, até da hipnose, para poder tratar pessoas que apresentavam problemas vindos do inconsciente. Muitas pessoas até hoje não acreditam que exista inconsciente, pessoas mais céticas. Mas é inegável que muitos dos nossos comportamentos são inconscientes. Aliás, segundo Freud, o nosso inconsciente ele domina muito mais os nossos atos do que o nosso próprio consciente. Ele, inclusive, usava a expressão de dizer que nós não somos donos da nossa própria casa. E o que isso quer dizer? Que nós não controlamos o nossa mente. Quantas vezes a gente não fala, nossa, eu não sei por que eu fiz isso, eu não consegui me controlar. Se fosse só através de comportamentos, seria fácil controlar. Você sabe racionalmente o que tem que fazer, mas muitas vezes a gente não é levado por algo inconsciente que nos faz agir daquele jeito. E essa psicanálise trouxe essa grande inovação de mostrar que nós temos um inconsciente que rege muito do nosso comportamento. E aí, depois da psicanálise, surgiu a terceira força, que é o humanismo. E qual a grande diferença entre o humanismo e a psicanálise? O humanismo também acredita no inconsciente, mas diferente da psicanálise, ele acredita que o homem tem um potencial interno muito grande que consegue trabalhar com esse inconsciente e superar os seus problemas, enquanto que a psicanálise ela tem uma visão muito determinista. O Freud passou a grande parte trabalhando com pessoas doentes. O Freud classificava as pessoas entre neuróticas e psicóticas. Toda a teoria dele era pautada no desequilíbrio e na doença. Então, diferente da psicanálise, em que ele trata a doença para tentar restabelecer a saúde, o humanismo não. Ele tenta desenvolver a saúde, fortalecer a saúde para evitar a doença. É mais ou menos assim. Ele acredita que apesar das pessoas terem todos nós passamos por traumas, por problemas, por desafios, isso não vai determinar que você vai ter esse problema. Você, com seu esforço, seu potencial,
você consegue se desenvolver e superar tudo isso. Isso só depende do próprio homem. E é essa a grande sacada do humanismo, o desenvolvimento da pessoa, dela própria ter essa vontade. Não é dizer assim, eu tive um trauma, então eu estou fadado a ser problemático. Não, depende só de você conseguir superar isso e enxergar o mundo de outra forma, desenvolver aquilo que você tem de bom, encarar os seus problemas de outra forma. E dentro do humanismo, não negando nem rejeitando as teorias humanistas, mas acrescentando algo a mais, surgiram grandes exponenciais. Entre eles, os que eu mais admiro, que eu mais estudei, foi Carl Jung, com a psicologia analítica, e o Viktor Frankl, com a logoterapia. O que eles acrescentaram ao humanismo é o lado espiritual do ser humano. Nós somos uma tríade, como eles dizem. Nós somos formados por corpo, mente e espírito. E isso é o lado holístico do ser humano. O que significa holístico? É o todo. É não estudar partes, mas o todo. Porque diferente da teoria mecanicista, que acredita que só estudando pedaços você consegue se especializar em algo, o holismo acredita que você só consegue ter uma visão boa quando você enxerga aquilo como um todo. O ser humano não é só um corpo, não é só uma mente e também não é só o espírito. Se você trabalhar só um desses lados, você nunca vai atingir o equilíbrio. A transpessoal trabalha exatamente isso. Você precisa estar em equilíbrio com o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. E é isso que um terapeuta transpessoal trabalha com seus clientes. Nós trabalhamos para que você não desenvolva apenas a sua mente, nem também só o seu lado espiritual. Deixar bem claro que a transpessoal, quando fala em espiritual, não está se referindo à religiosidade. Cada um tem a sua religiosidade. Mas você não precisa necessariamente ser religioso para ser um ser espiritual. A partir do momento que estamos aqui vivos, somos espiritualizados. Nós temos uma energia que faz com que esse corpo tenha ânimo. Então, o espírito não está atrelado à religião, mas sim à conexão com a energia maior de um todo. E isso a gente pode trabalhar em outros vídeos, porque se eu for me aprofundar, esse vídeo vai ficar grande demais. Enfim, a transpessoal procura trabalhar isso. O seu comportamento, a sua saúde física, porque é muito importante você trabalhar a sua matéria, a sua mente, porque é a partir da mente que vai desenvolver toda a sua saúde ou doença corporal, e o seu espiritual, que é a energia que vai te dar força para poder trabalhar todas as outras coisas. Então, a transpessoal trabalha essa tríade, corpo, mente e espírito. E quando você conseguir equilibrar esses três, você enfim vai atingir a sua homeostase, ou seja, a sua saúde plena. De uma forma bem resumida, porque é claro que as teorias, todas essas abordagens são muito mais complexas e muito mais ricas. Enfim, resumidamente, para ter uma noção de como é o meu trabalho com vocês, eu dei uma pincelada do que é a psicologia transpessoal. Trabalhamos mente, corpo e espírito, buscando a expansão de consciência, com trabalhos holísticos que são técnicas tanto de reenergização, de reequilíbrio energético do corpo, da mente. E por isso que eu sou uma terapeuta transpessoal integrativa. Eu integro vários conhecimentos e técnicas que aprendi durante todos os meus estudos e as minhas pesquisas para poder atingir esse equilíbrio, essa evolução. Todos nós buscamos evoluir mentalmente, espiritualmente e fisicamente. A busca da evolução depende exclusivamente de cada um. Mas o que faz um terapeuta? O terapeuta está aqui para te ajudar a encontrar o seu caminho. Não é para te dar respostas, mas para te ajudar a encontrar as respostas e o seu caminho. Cada um tem o seu. Cada um tem a sua experiência de vida. Não existe uma fórmula certa para cada um. Seria muito fácil eu chegar para cada cliente e falar: você tem que agir assim, você outro tem que fazer assim, isso está certo, está errado. Não. É como se o terapeuta fosse um espelho que vai te ajudar a olhar para dentro de si mesmo,
a reconhecer aonde é que está pegando e como é que você faz para readaptar o porquê e para que você está passando por aqueles problemas. Eu estou aqui para te dar uma luz para você seguir o seu caminho. E aí, se você estiver disposto a olhar para dentro de si mesmo, a buscar o seu autodesenvolvimento e o seu autoconhecimento, pode contar comigo. Eu vou te ajudar. Mas lembre-se, não depende de mim, depende de você. Por mais que eu tente te ajudar, se você não estiver disposto a superar as suas dificuldades, a olhar para dentro de si as suas sombras, a gente não vai sair do lugar. Dá até para fazer uma comparação como uma academia. Na academia, você pode contratar o melhor personal trainer. Se você não fizer a sua parte, controlar sua alimentação, fizer os exercícios corretos, você pode ir na academia uma vez por mês, uma vez por semana, ou até todo dia. Chegar em casa, ter uma alimentação desregrada, não dormir bem e não fizer a sua parte, você não vai ter o resultado esperado. Enquanto que outros têm um resultado muito fácil. Se você frequenta a academia, você vai perceber que tem gente que vai lá ao mesmo tempo que outros que continuam com o corpo igual e o outro se desenvolve com o mesmo personal. Porque o seu desenvolvimento depende de você. O terapeuta, o personal, está aqui para te ajudar, não para resolver o seu problema. E é isso que você tem que ter em mente. Você está disposto a mudar o que precisa ser mudado? A olhar para dentro de si? Às vezes, reconhecer os nossos problemas pode ser difícil, mas se você estiver disposto, a gente vai conseguir. Tamo junto nessa.